o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Nós estamos numa série de mensagens agora falando sobre gratidão e honra. E é interessante que nós possamos entender essas duas palavras. A gratidão, ela pode ser somente um sentimento. Sou grato por aquilo que alguém fez por mim. E nem sempre uma pessoa agradecida é uma pessoa que honra. Existem pessoas que internalizam os seus sentimentos. É grato a Deus por aquilo que o outro fez, mas nunca expressou isso. Então é somente gratidão. Então a gratidão, ela deve vir acompanhada de honra. E a honra em si, ela é uma atitude em relação àquela pessoa que lhe fez algum benefício. Então nós precisamos ser alguém agradecidos, gratos ao Senhor, mas também devemos honrar ao Senhor de uma maneira prática. E eu quero convidar hoje você a nós pensarmos um pouco sobre isso, e nós vamos falar de uma passagem, de um momento na vida de Jesus, em que ele estava numa conversa, e nessa conversa ele aproveitou esse momento para contar uma parábola maravilhosa. Essa parábola falando sobre amor e sobre perdão. Então nós precisamos aprender, através dessa passagem, o que Deus tem para falar conosco. Escolhi como tema hoje, então, quem amará mais? Quem será que amará mais ao Senhor? Quem será que tem um coração mais agradecido ao Senhor? Que mais honra ao Senhor? Essa pergunta não fui eu que fiz, é o próprio Senhor. E eu quero convidar você para nós fazermos essa leitura proposta de Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36. Até o verso de número 50. Se a sua Bíblia é a mesma que a minha, você pode acompanhar na sua Bíblia. Do contrário, eu peço que você acompanhe no telão, nesse momento. E vamos fazer a leitura intercalada. Os homens lerão um versículo, as irmãs o seguinte, e assim vamos intercalando. Homens, convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Amém? Amém. Nós, ao lermos a palavra do Senhor, vemos que Jesus aceitava a hospitalidade de publicanos, de fariseus, de pecadores. E todos estes eram atendidos por Cristo, porque ele sabia que estas pessoas, esses fariseus, esses publicanos, eles também precisavam da graça do Senhor, do amor do Senhor, do favor do Senhor, do perdão do Senhor, precisavam de salvação, tanto quanto qualquer outra pessoa. O fato é que estas pessoas que convidavam Jesus, fariseus, publicanos, esses pecadores, não tinham a consciência disso. Como essa passagem aqui nos mostra. Esse fariseu que convidou Jesus teve a sua motivação, mas não havia essa consciência. E a primeira coisa que gostaria de falar com vocês hoje é sobre a consciência do pecado, de termos ou não consciência de que de fato somos pecadores. Como testemunho, digo para os irmãos que nasci num lar cristão. E pelo fato de ter nascido num lar cristão, não tive contato com muitas coisas que outras pessoas têm. Por misericórdia do Senhor, não sei o que é estar em uma festa profana, mundana, em lugares onde o Senhor não é cultuado, por misericórdia do Senhor. E isso, algumas pessoas que estão ouvindo, podem pensar, que privilégio que ele tem, ou teve, de ter nascido num lar cristão, de não ter se corrompido desde cedo, enveredando os seus caminhos para outros lugares que não o Senhor. Mas o que parece ser algo bom para uns, outros não veem com tão bons olhos. Quem aqui nasceu num lar cristão, que já desde a sua infância foi sendo guiado no caminho do Senhor Jesus? Por gentileza, levante alta a sua mão para que a gente possa observar. Gente, sei lá, sou ruim de matemática, não gosto de número, mas vou chutar 15%. Poucos são, a maioria. E esse texto diz assim: quem muito amou, muito se perdoou, a quem pouco se perdoou, pouco também ama. Então alguém pode pensar, poxa, então, como eu nasci num lar cristão, e vou colocar essa frase agora entre aspas, e não pequei tanto quanto outros pecadores, então eu não tenho essa mesma condição de amar o Senhor como aquela pessoa que foi desde a adolescência, já foi alguém envolvido, foi sexualmente ativo antes de casamento, fora do casamento, que era alguém que furtava ou alguém. E aí pode dizer, então eu não tenho a mesma chance ou oportunidade de amar ao Senhor, porque eu não pequei tanto quanto outras pessoas. Será? Algumas pessoas podem pensar assim, ainda mais quando olhamos para a passagem do Senhor que nós lemos aqui. Está no verso 47. Ele diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ele muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco também se ama. Se nós olharmos ainda para Romanos capítulo 5, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 20, nós encontraremos lá que aonde existiu muito pecado, ali a graça do Senhor foi maior. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz isso: aonde existiu o pecado, ou algumas versões, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alguém mais uma vez pode pensar assim: como em mim não teve tanto pecado,
Então, a graça do Senhor, ela é tão limitada na minha vida. Não tenho a oportunidade de ser tão cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, como fulano. E fulano no passado foi alguém tão desregrado, vivia uma vida assim tão fora dos princípios da palavra. Algumas pessoas podem pensar assim. Salmos capítulo 51, versículo 5, nos conta de que nós nascemos em iniquidade e que fomos concebidos em pecado. Salmo 51, versículo 5. E quem está em Salmo 51, verso 5, pode dar uma chegadinha em Salmo 51, verso 3, e esse texto diz: todos se extraviaram. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram. Romanos 3, versículo 10 diz: não há um justo. Então esse todos pecaram, não há um justo, eu nasci em pecado e em pecado fui concebido. Isto serve para quem é cristão desde a sua infância, quanto para pessoas que entregaram a sua vida a Cristo já na adolescência ou na idade adulta. Todos nós pecamos. Todos nós temos pecado. O fato é que nem todos temos a consciência desse pecado. E para que tenhamos um coração grato ao Senhor e que honre ao Senhor, nós precisamos primeiro reconhecer de que somos pecadores. E o pecado, querido irmão, querida irmã, amigos que aqui estão, o pecado é quando nós fazemos algo que entristece ao Senhor. O pecado é quando nós fazemos algo fora da vontade do Senhor. Quem aqui cometeu pecado? Quem não levantou a mão já está cometendo pecado. Se nós olharmos para a palavra que diz que todos pecaram, então, a brincadeirinha diz que o todos do grego quer dizer todos. No hebraico também é todos. Todos nós temos pecado. O que nós precisamos hoje, nessa passagem, nessa palavra que estamos lendo, é ter consciência de que somos pecadores. Quantas são as pessoas que falam: eu sou uma pessoa tão boa, ajudo o necessitado, nunca matei ninguém, nunca roubei. Outros dizem: não fumo, não bebo, tal. Isso não faz de nós alguém livre do pecado. O pecado, diz a palavra do Senhor, que tenazmente nos assedia. Pecamos quando rejeitamos a palavra do Senhor. Pecamos quando nós omitimos a palavra do Senhor, deixamos de falar, de transmitir, de compartilhar a palavra do Senhor com pessoas à nossa volta. Pecamos. Pecamos quando desejamos o mal para o outro. Pecamos. Então o que nós precisamos é ter consciência de que de fato nós somos pecadores. Quero convidar você a encontrar na sua Bíblia, 1 João, finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 10. Primeira João, capítulo de número 1, ou capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Eu vou repetir. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez eu pergunto e peço a colaboração dos irmãos: quantos aqui são pecadores, cometem pecado? Então nós temos um problema agora. Pode baixar a mão, obrigado, irmãos. Temos um problema, porque o pecado me separa de Deus. O pecado faz separação entre nós e o Senhor. A Bíblia nos diz isso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se você tem consciência, e não foi apenas porque a maioria dos irmãos levantou a mão, mas você tem consciência de que você tem pecados, então nós temos um problema. Porque o pecado é esse problema. O pecado é isso que tenta me afastar do Senhor. O profeta Isaías fala isso. Que o pecado, a iniquidade, a maldade me afasta do Senhor. E é exatamente isso que acontece. Uma pessoa que erra, que peca, ela tem o seu olhar diferente para com Deus, para com as pessoas que servem a Deus. Uma pessoa que vive em pecado, ela já não consegue mais olhar nos olhos do outro para conversar, porque ela está em pecado. Ela já deseja fugir, ou se afastar da comunhão com os irmãos, porque o pecado faz isso. Quem está separado de Deus, separa-se também do corpo de Deus, que é a igreja. Então, ao lermos essa passagem, nós vimos que um fariseu convidou Jesus para um jantar. O fariseu era aquele religioso que cobrava, mas que não vivia, que sabia para cobrar, mas não sabia para viver. E Jesus foi na casa dele, porque esse fariseu precisava de salvação. E o texto nos diz que eles estavam então nessa casa desse fariseu, e quero que você entenda, a sala onde se recebia era um lugar aberto. As pessoas, era comum as pessoas passarem por uma casa, e quando se tinha um jantar e alguns convidados, eles ficavam próximos da porta ou da entrada para ver o que estaria acontecendo, o que eles estariam falando, não é? E eles ficavam lá. E a Bíblia nos fala que também uma mulher pecadora decidiu participar desse jantar sem ser convidada. Então a segunda parte da mensagem é reconhecer que precisa ou que precisamos de ajuda. Uma coisa é nós reconhecermos, termos a consciência de que somos pecadores. A outra coisa é reconhecer de que nós precisamos de ajuda. Sempre que falo sobre isso, eu me recordo de uma situação que já falei com alguns irmãos. Eu estava caminhando nas ruas de Joaçaba e vi uma senhora que estava dirigindo um Fusca, e aquele Fusca falhou, travou, apagou, e eu fui correndo para tentar ajudar. E quando eu fui tentar ajudar, o marido dela, que havia brigado com ela, gritou dizendo assim: não vá! Essa mulher não precisa de ajuda, ela é autossuficiente. Pensa em alguém metido que queria ajudar e que não sabia agora onde se esconder, né?
essa mulher não precisa de ajuda, ela é autossuficiente. Tem pessoas que precisam de ajuda, mas não reconhecem que precisam de ajuda. Existem pessoas, aliás, todos nós precisamos. Não há ninguém aqui que possa viver uma vida isolada e dizer-se feliz. Não há ninguém aqui que não queira, a partir do momento que teve uma conquista, conquistou algo, não queira repartir com alguém. A minha alegria está em poder repartir com outro, com alguém, dizendo: olha só, precisamos até para momentos alegres e para momentos difíceis também. Preciso tanto de alguém agora perto de mim, preciso tanto da sua companhia, do seu abraço, de que você esteja comigo. Somos assim. Todos nós precisamos de ajuda. Nem todos reconhecemos isso. Nem todos. Esse fariseu, ele não reconheceu de que precisava de ajuda. Há uma passagem bíblica, e eu quero ler com você, no Evangelho de Marcos. Um pouquinho antes de Lucas, nós temos o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, a partir do verso 17. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, preciso da sua ajuda. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele chega para Jesus e: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, fitando-o, olhando direto para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então nós vemos alguém aqui que reconhecia que precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo alguém que não tinha consciência do seu pecado. Então, não basta reconhecer que precisa de ajuda, não basta ter apenas ou somente consciência do pecado, é preciso ter consciência do pecado e é preciso buscar ajuda. Somente saber que sou pecador, eu sei que sou pecador, eu sei que estou errado, mas nunca muda. Ou então, busca ajuda, não é? Sem reconhecer de que de fato é pecador. Gostaria que com essa mensagem hoje, você tivesse a consciência de que sim, você é pecador como eu também. E que eu e você precisamos de ajuda. Foi isso, parte disso que nós cantamos, né? Tira o meu prazer pelo pecado, dizia a canção ali. Eu quero ser simples como tu, Jesus, manso como tu.
tira o meu prazer, não me deixa cair em tentação, diz a palavra, mas me livra do maligno, me livra do mal, me livra do pecado. Precisamos ter consciência de que somos pecadores. Algumas pessoas não têm. Se você pergunta para a pessoa, ela não sabe dizer aonde está o erro, onde está o pecado, o que ela tem feito que tem desagradado ao Senhor. Tem pessoas que não sabem. E tem pessoas que sabem, mas que não buscam ajuda. Essa mulher, ela correu buscar ajuda. Ela correu e ela chegou chorando aos pés de Cristo Jesus. Se você reconhece que você é pecador, tem consciência do seu pecado, você tem buscado o socorro bem presente em Jesus, você tem buscado a resposta para esse problema em Cristo Jesus? Se você tem ou não, esse terceiro ponto da mensagem nós vamos aprender que as nossas atitudes são reveladoras. Você não precisa abrir, mas eu cito para os irmãos Eclesiastes capítulo 10, verso de número 3. Eclesiastes capítulo 10 e o verso 3, a palavra diz que o tolo, ele mostra que é tolo pelas suas atitudes. À medida que o tolo vai andando, ele vai deixando cada vez mais claro de que ele é tolo. As nossas atitudes estão revelando aquilo que de fato está em nós. Vamos reler aqui Lucas, que nosso texto inicial está em Lucas, não é? Lucas capítulo 7, vamos reler os versículos de 44 até o verso 47. Diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Olha a atitude. Você não me deu água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45. Não me deste ósculo. E eu quero que você saiba, aqueles que ainda não o sabem, ósculo é beijo no rosto. Uma saudação que o fariseu negligenciou. Havia esse hábito do ósculo, do beijo no rosto, que era dado às pessoas quando chegavam na sua casa. O fariseu disse: pode entrar, mas não lhe saudou dessa maneira. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com o bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, nessa passagem, alguns podem pensar, essa mulher era pecadora, por isso que ela agiu dessa maneira. E o fariseu pensava, eu não sou pecador. Mas o fato é que nós encontramos na Bíblia a Escritura dizendo que quem pecou? Todos. Isso inclui o fariseu? Sim. Inclui essa mulher pecadora? Sim. Inclui a mim e a você também. Então, quando diz que aquele que muito amou, muito se perdoa, aquele que pouco ama, é porque pouco foi perdoado, na verdade o que o Senhor está dizendo é que existem pessoas que têm pouca ou nenhuma consciência dos seus pecados. Se eu e você, ou quando eu e você tivermos consciência de que as nossas atitudes estão revelando o que de fato nós somos, se temos essa consciência do pecado, se estamos buscando ou não ajuda, se nós tivéssemos consciência disso, a nossa postura seria
outra. Essa mulher mostrou nas atitudes dela, e o homem mostrou com as suas atitudes. Portanto, uma coisa é aquilo que falamos, outra coisa é aquilo que expressamos ou vivemos. Aquilo que estamos fazendo está falando mais alto do que aquilo que nós estamos falando. As nossas atitudes são reveladoras. Gostaria de ler com os irmãos a carta de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange. Quando esta mulher pecadora chegou nesse jantar, ela foi constrangida, e o constrangimento dela levou essa mulher às lágrimas, porque ela sabia que era pecadora, ela reconhecia, tinha consciência do seu pecado, e sabia que precisava de ajuda. E qual foi a atitude dela? Lavar os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, ungir o Senhor, enquanto que o fariseu, que de uma maneira politicamente correta, convida Jesus para um jantar, negligencia a ele todas as formas de boas-vindas. Qual destes amou mais o Senhor? Nós poderíamos responder: esta mulher pecadora. Por quê? Porque ela tinha consciência do seu pecado, porque ela reconhecia que precisava de ajuda e tinha atitudes para com o Senhor. E você? Tem amado o Senhor? Ele perguntou: quem amará mais? Suponho, diz aqui na parábola, vamos reler lá, 2 Coríntios 7, a partir do verso 41, diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores? 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Versículo 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, nem o que devia 50, nem o que devia 500. Ambos não tinham, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, e aí continua a história que nós já lemos. Por quê? Porque ela muito foi perdoada. Talvez ela fosse aquela que deveria 50, enquanto que o fariseu devendo 500, mas não tinha consciência disso. Existem pessoas enganadas, enganando-se a si mesma, achando-se ser pessoas boas porque fazem aquilo que o outro não fez. Participou de uma ação que o outro não participou, fez aquilo que o outro não fez, então isso me torna melhor. Cuidado, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos dessa consciência, todos nós precisamos buscar a ajuda do Senhor.
E ao olharmos essa passagem, nós veremos ali no finalzinho dessa passagem, dito assim: Jesus disse à mulher, versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que foi que salvou essa mulher? A fé. Não foram as lágrimas, não foram o presente, o perfume, não foi o fato dela enxugar os seus pés, mas a fé que ela tinha. Mas e por que a Bíblia então nos fala das lágrimas, de secar os pés, do presente? Porque as boas obras existem para que nós andemos nela. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, a qual Cristo de antemão as preparou para que andássemos nela. Então as boas obras é para quem já foi constrangido pelo amor do Senhor. Talvez você veio aqui hoje e acabou, nesse momento, tendo essa consciência do pecado. Que bom se você tem consciência do pecado. A segunda parte da mensagem diz que aquele que tem consciência do pecado precisa agora reconhecer de que precisa de ajuda. Você tem pecado? Você quer ajuda? Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar seus pesados fardos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, diz o Senhor. Reconheça de que você é pecador. Reconheça que você precisa da ajuda do Senhor. E saiba que as suas atitudes estão dizendo se você de fato ama ao Senhor ou não. Se de fato você está amando ao Senhor verdadeiramente ou não. Quem amará mais o Senhor? A pergunta da mensagem é essa, e a resposta você dará com as suas atitudes.